Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio da minissérie sobre amamentação e saúde infantil. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre amamentação, nutrição e alergias, dicas essenciais para as mães. Por isso, nós convidamos duas profissionais especiais para retornarem e conversarem conosco. A alergista e pediatra, doutora Adriana Mello. Obrigada pelo convite novamente, Paulo. E a nutricionista materna infantil, doutora Camila Mota. Vamos lá, tem muita coisa para falar. Sejam muito bem-vindas. Bom, doutora Camila, vamos começar falando sobre escolhas alimentares, né? Bom. De que maneira as escolhas alimentares das mães influenciam na questão da qualidade do leite? Bom, eu acho que para a gente poder iniciar, eu gostaria muito de falar que a produção de leite, né, para o nosso corpo produzir leite, ele vai ter um gasto calórico, né, energético. E muitas vezes, quando essa mulher que não é acompanhada, né, lá desde a gestação, né, e tudo mais, ela chega nesse momento dessa produção de leite e ela sente fome, porque assim, ainda mais mulher, né? Mulher não gosta de sentir fome porque vai querer comer e aí pensa Come no em peso, dobro. Vamos comer em dobro, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes essa mulher, ela por si só, ela reduz o que ela come, ela, né, começa a pensar em várias coisas, não posso, e daqui a pouco quando você vê a quantidade mesmo que ela tá comendo, é insatisfatória para essa produção de leite. Para você ter uma ideia, para a gente produzir leite por dia, seria mais ou menos um acréscimo de 500 quilocalorias nessa alimentação dessa mulher. Então, assim, isso já é uma primeira questão a ser desmistificada, né, nesse cuidado com a alimentação, porque aí vai também influenciar nessa produção de leite. Um outro detalhe é que muitas vezes a vontade que a gente tem de comer vai ser de carboidrato. Isso é uma verdade, porque o leite, ele tem a lactose, ele tem, né, esse componente. E mesmo que essa mulher, ela queira até emagrecer no pós-parto, né, às vezes ela teve um excesso de peso durante a gestação, ou já iniciou a gestação com um excesso de peso, mesmo que seja num processo de emagrecimento, a gente não tem que excluir tanto assim esse carboidrato como a gente imaginaria, né? Às vezes até numa condição normal, sem ser, né, no pós-parto, nesse processo de aleitamento. Além disso, a gente deveria, no caso, né, com esse cuidado com esses carboidratos, ter, na verdade, a melhoria da qualidade do que a gente come. Então, acho que uma das funções do nutricionista é muitas vezes orientar essa mulher, né, a melhorar a qualidade do que ela come e a dizer para ela, olha, você não precisa fazer todas essas restrições. Outra questão que é importante, que muitas vezes também leva a essa exclusão e que causa um prejuízo na qualidade do leite materno, são os alimentos que vão causar gases. Então, muitas vezes a mãe vai excluir feijão, vai excluir vegetais verdes escuros, né? Como couve, brócolis, repolho. Então, assim, por conta desse medo de... Ai, meu filho pode ter gases, cólica e disseram que eu tenho que tirar. Só que isso para ela, né? Que é a fonte nutridora desse bebê, né? Nesse processo de produção, acaba sendo prejudicial porque a gente não contempla todos os micronutrientes, ou, né, no caso, o feijão, ele é uma super fonte de carboidrato boa, né? Quando a gente compara, no caso, com arroz, o feijão, ele tem uma outra qualidade de carboidrato que o arroz não tem, por exemplo, né? Então, a gente desmistificar isso também ajuda nesse processo de ter esse cuidado com a alimentação e que a cólica nem sempre vai advir do alimento. Mas se a gente fizer aquele diário alimentar e se a gente tiver um equilíbrio na frequência que a gente consome, mesmo que sejam os alimentos flatulentos, né, que causam esses gases, a gente consegue ter uma alimentação super variada, equilibrada, sem causar prejuízos para o bebê e sem causar prejuízos para a mãe. E aí, como eu tô aqui, né, com a minha amiga alergista, vou falar também dos alimentos que são potencialmente alergênicos, que muitas vezes também há essa tendência da mulher excluir da alimentação porque não quer causar alergia no bebê.
E aí tira ovo, tira alguns tipos de peixe, tira glúten, tira leite. E a gente vai entrar nessa mesma ideia de que a gente não tem que tirar, mas que a gente tem que ter um certo equilíbrio, né? Cuidar dessa frequência que a gente consome esses tipos de alimento, né? A presença que eles estão na rotina da alimentação dessa mãe, que aí a gente garante aporte de nutrientes, reduz, né, o risco de alergias, na verdade faz um estímulo saudável para que esse corpo ele vá se adaptando aos conteúdos, né? A todos os nutrientes que a gente pode ter, aos compostos que a gente pode ter, mas de forma realmente gradual e de forma realmente positiva para esse bebê. Eu queria até entrar nesse assunto, né? Se existem e quais são esses alimentos que mais geram alergias em bebês. Tem alguns alimentos que são os principais alimentos causadores de alergias alimentares na infância, né? Que o leite, o ovo, o trigo, as oleaginosas, o amendoim, por exemplo, a soja. Nós temos também o peixe, os mariscos, e a gente vem observando uma crescente maior em relação, por exemplo, ao gergelim, que antes era uma coisa que não estava tão presente na nossa alimentação. Hoje em dia a gente acaba consumindo alimentos, então a gente acaba tendo um aumento maior de alergia ao gergelim, por exemplo. Eu sempre falo para meus pacientes, alergia a gente só tem ao que a gente come. Então essa coisa de, eu vou esperar o novo, que eu nunca comi, a comida é diferente de longe, que eu nunca comi, que eu vou ter alergia? Normalmente não, é o que está inserido na nossa dieta, né? E a gente também vê uma crescente das alergias às frutas, né? Banana, a gente tem tido um aumento maior de alergia à banana, mamão, kiwi, as frutas em si, né? Então, assim, essas são uma lista geral dos alimentos que mais causam, uma estatística maior dos alimentos que mais causam alergias alimentares na infância. E, doutora, identificada uma vez essa alergia, no caso da amamentação, a mãe ela tem que suspender o consumo desses alimentos ou, digo até mais, ela tem que suspender a amamentação dessa criança? Precisa ser avaliado cada caso, né? Tem casos que a mãe realmente vai precisar excluir, por exemplo, nos casos de alergia à proteína do leite de vaca, tem alguns casos que a gente precisa excluir. Tem vários tipos de alergia que a gente não vai excluir nenhum alimento, que a criança pode ter alergia à proteína do leite de vaca, mas a mãe pode comer o leite, tomar o leite normal, né, e amamentar normalmente. A amamentação em nenhuma ocasião vai ser excluída, se não é uma conduta que a gente tem de excluir a amamentação, e justamente fazer essas exclusões todas, às vezes desnecessárias, tem vezes que a mãe não precisaria tirar o leite. Então ela já está num período fragilizado, num período difícil. Amamentar não é fácil, amamentar é difícil. Ela já está num período difícil. Novas experiências, eu ainda tiro um alimento para a mãe ter que de manhã não comer quase nada, ter que de manhã comer, não ter opções, por exemplo, acordou, não tem nem opção do que comer, porque ela já está excluindo, e aí ela acaba tirando às vezes, né, não tendo o suporte nutricional necessário para manter a amamentação, porque ela acaba tendo que fazer tantas exclusões, e aí vem vários conceitos de que estou com alguma inflamação e tira leite, tira ovo, tira trigo e tira tudo. E ela fica sem opção e acaba tendo que não, é melhor eu não mais amamentar. E acaba tendo essa conduta que na maioria das vezes não precisaria, né? De jeito nenhum parar de amamentar. E também tem que ser avaliado cada caso, porque tem muitas vezes que a mãe não precisa retirar o alimento da sua dieta. Tudo vai depender da clínica, vai depender da situação, do tipo de alergia. Então, realmente, a avaliação é muito individualizada. Doutora Adriana, agora um assunto que está bastante em alta e que muitas pessoas ainda têm dúvida sobre janela imunológica. É verdade. A gente fica até muito feliz com conceitos que a gente ouve a vida toda, de repente, de se difundir, assim, que está todo mundo falando. É excelente. A informação é muito importante, né? Informação é sempre poder. Antes a gente acreditava que retardar a entrada dos alimentos, que ditos potencialmente alergênicos, a gente acabaria prevenindo alergias. Mas hoje em dia
a gente já sabe que realmente é ao contrário, né? A gente tem um período entre 6 a 9 meses, que na verdade começa aos 4, mas aos 4 a gente está só no leite materno, né? Então, a partir dos 6, na introdução alimentar, até os 9 meses, a gente tem esse período de janela imunológica, esse período que foi determinado, realmente que é um período que a gente tem uma maior receptividade do nosso sistema imunológico para entrar em contato com esses alimentos, que são os alimentos ditos potencialmente alergênicos, que leite, ovo, leite a criança já vem consumindo, né? Mas o ovo, o peixe, o trigo, as oleaginosas, os mariscos em si, para a gente, principalmente na nossa região, tem região que a gente nem indica marisco, que não é o costume comer, né? Mas para cá, para a gente, é um alimento que deve ser introduzido nesse período, né? De 6 a 9 meses. Então, nesse período de maior receptibilidade do nosso organismo, a gente teria um fator de proteção, realmente, a exposição a essas proteínas alimentares para a gente diminuir, ser um fator protetivo para as alergias hoje em dia. Hoje em dia a gente já sabe, já está muito bem sedimentado esse conceito e realmente daí a gente precisa respeitar, né, também a textura, precisa respeitar os cortes, precisa respeitar a forma como esse alimento vai ser introduzido. Daí a importância do suporte nutricional, né, de uma nutricionista materno-infantil junto com o pediatra que vai estar acompanhando nesse período, porque a gente está falando de bebês saudáveis que estão tendo esse acompanhamento. Então, o pediatra, junto com o suporte nutricional nesse período, ajuda bastante para que a gente consiga fazer com que essa criança tenha exposição a esses alimentos de forma adequada e seja mais um fator de proteção para as alergias. Então, quanto antes elas tiverem esse contato, após nesse período, respeitando do... a introdução alimentar, é o ideal. Eu ia adicionar, né? Porque existe essa mistificação, né? De que não pode consumir, né? Então, Isso, é um conceito antigo, né? fazer o acompanhamento com o nutricionista também facilita essa desmistificação e a inserção para aproveitar essa janela imunológica. Então, a gente já vem com doses menores via aleitamento, né? De uma certa exposição, por isso que hoje a gente não exclui mais da alimentação da mãe de forma preventiva, a não ser nos casos, como a Adriana colocou, justifica que essa mãe retire aquele alimento devido à alergia, né, desse bebê, mas existia muito esse conceito com esse medo, né, de expor essa criança desde lá do aleitamento, de que você tirasse. Então, muitas mulheres teve um período que, assim, não consumiam leite, nada lácteo, para evitar alergia, para evitar a cólica, para evitar um monte de coisa. E cada vez mais a alimentação ficava pobre. E aí... Cada vez mais essa mãe tem dificuldade para manter a amamentação, Exatamente. Né? Porque comer também é prazer, né? É social, é coletivo, é cuidado, é afeto, né? E ter essa jogada, né? Pediatra e nutricionista, a gente consegue desmistificar, né, consegue orientar de forma adequada. Porque às vezes é difícil, né? Eu entendo assim, como mãe é difícil. Eu vou dar amendoim pro meu filho, vou pegar o amendoim natura daquele tamanho, vou dar, vai engasgar, vai entalar. Então, por isso que é importante, né, respeitar, ter todo esse acompanhamento sobre como é que eu vou introduzir esse alimento, que aí entra a ajuda, né, o auxílio, todo o conhecimento do suporte nutricional, né, materno-infantil para esse período. E hoje em dia o mais indicado, inclusive, nessa oferta, aproveitando essa janela de oportunidade, é dar como se fosse uma vacina mesmo. Sim. Então não é liberar, vou dar quanto que eu quiser pro meu filho. Não, a gente dá uma dosagem pequena, como se eu estivesse literalmente fazendo uma vacina para que a gente exponha esse organismo, dê aquele estímulo para aproveitar essa capacidade adaptativa que o corpo tem nesse período. Tudo que a gente come é um corpo estranho, né? Nossos principais potenciais de coisas diferentes que a gente se expõe são os alimentos, né? Então, a gente fazer com que o nosso corpo conheça e se adapte a esses alimentos realmente é o ideal. Fazer exclusões desnecessárias, principalmente a longo prazo, faz com que depois eu tente dar e aí o nosso corpo não conhece mais aquela proteína alimentar. E aí o risco de alergia é muito maior. Quais são os sinais, assim? Vocês falaram muito sobre essas exclusões desnecessárias, enfim, que parte dessas
mulheres, dessas mães que amamentam, acabam fazendo por conta de informações erradas, por conta de um conselho errado que ouviu do vizinho, da família. Quais são os sinais mais visíveis de que, opa, porque ela vai fazendo isso inconscientemente, né? Ela, vou cortando, mas o corpo ele vai dando sinais, né? De que, opa, peraí, tu tá cortando. Quais são esses sinais que tu já começa a visualizar que algo, como dizem, algo de errado não está certo, né? E tem algum problema ali nessa questão. Então, muitas vezes a mulher, ela vai ficar muito mais cansada do que ela já vai estar por conta, né, das noites que são mal dormidas, da demanda do bebê. Então, essa exclusão, essa falta de nutrientes para o corpo trabalhar de forma eficiente, vai levar essa mulher a essa prostração, a esse cansaço extremo, a entrar num processo mais depressivo, essa tristeza mais profunda, levando mesmo para uns casos depressivos, queda de cabelo, enfraquecimento de unha, a flacidez da pele, além dessa insatisfação mesmo, falar assim, caraca, eu não tenho nenhum prazer na minha vida, nem comer mais eu posso. Porque comida é prazer. Comida é compartilhar, né? O nosso cérebro, ele né? entende. É um mecanismo mesmo de recompensa que a gente tem. Então, se naquele momento de altas demandas que eu nem sabia que eu ia ter, porque na gestação a gente não tem ideia do que a gente vai viver no pós-parto, né? Se eu não posso... se eu tenho todas as limitações, né? Porque eu tô cansada, porque tem que dormir, porque tem que... o tempo todo tem que estar ali disponível pro bebê. E eu não posso nem comer, sabe? A gente ainda vai para esse outro lugar. Então, assim, a gente tem várias, né, questões. Mas que é isso. Muitas vezes a gente depende até de quem tá no entorno dessa mulher para pedir ajuda. Por isso também que é super importante a rede de apoio estar atenta. Com certeza, porque a gente se abdica totalmente de si mesma, né? Em prol da amamentação, em prol do bebê, em prol da saúde da criança, e a gente não se olha para nada. O dia todo de camisola em casa, com os peitos aqui, vazando, sujo, e a mãe, realmente, às vezes, a mulher nem se percebe, né? E aí vai excluindo. Tá desidratada, desnutrida. Ainda tem isso, né? Eu nem falei do emagrecimento, que vai levando também a uma perda de peso mais severa, né? Casos de anemia. Enfim, a gente tem inúmeras possibilidades dependendo dessa exclusão, né? Mas eu acho que o convite para quem tá no entorno dessa mulher de ter um cuidado ao olhar para ela, porque muitas vezes a gente tá olhando só pro bebê. Sim. Então a gente fala assim, nossa, eu tô te achando mais pálida. Porque assim, a gente sabe que a gente vai ficar pálida, cansada. Mas sabe aquela palidez de tipo, você não tá bem mesmo, tem alguma coisa a mais. E poder ir ali acionando ou sugerindo, né, de forma também educada, porque, né, para quem não tá ali na rotina, acho que pode falar um monte de coisa, não pode, mas conversar às vezes com o companheiro, com a avó, né, sugerir, poxa, eu posso, enfim, me conta um pouco mais como é que tá a sua rotina, até para poder tentar ajudar essa mulher que muitas vezes não se percebe. Não se percebe. Qual a importância de ter uma equipe multidisciplinar apoiando essa mulher? Porque não é só a mulher e o bebê, né? Não é só o pediatra. A gente viu aqui, o pediatra, tem especialista em lactação. De que maneira esse conjunto de profissionais podem assegurar, desde uma gestação até uma amamentação mais tranquila? A gente está falando assim nos profissionais, né, que são profissionais que são defensores e protetores da amamentação, da gestação, do puerpério. Então, assim, eu sempre falo para todo mundo a importância, assim, inicialmente, do pediatra, né? Você pode ter 1000 especialistas cuidando do seu bebê em relação a alergopediatra, nefropediatra, endocrinopediatra, que seja. Mas se você não tiver um pediatra para chamar de seu, você não tem nada, né? Então começa aí, junto com esse pediatra, desde esse momento da gestação, a amamentação, a parte do puerpério, a gente precisa de um apoio nutricional, como a gente acabou de ver, para a mãe, desde o primeiro momento, né? Que a dieta materna é essencial, que também é um fator, uma dieta materna equilibrada, é um fator de proteção, né?
para as alergias, por exemplo. Então, um suporte com um nutricionista desde a gestação, depois para o período de amamentação, posteriormente para a introdução alimentar, esse período de 6 a 9 meses, que realmente é um período que vai demandar um cuidado todo especial, né? E depois, a partir daí, depois no primeiro ano de vida também, que depois, lá para os 2 anos, começa as seletividades alimentares, a gente começa a ter mais dificuldade, porque a criança vai ser exposta ao açúcar, apesar de que essa criança que já veio desde lá tendo todo esse trabalho, ela vai realmente conseguir passar muito melhor por esse período. E nada vai adiantar disso se a gente não tiver alguém que promova a amamentação. Se essa mãe não amamentar, não adiantou nada todo esse nosso trabalho. E aí entra realmente o trabalho, por exemplo, que a gente tem com a consultoria materno-infantil, né? Esse cuidado que vem na gestação. Eu sempre brinco, falo, eu já tive 2 gestações, né? Eu falo, no meu tempo eu não fiz nada disso, porque realmente não ouvia falar tanto disso, não tinha essa informação tão difundida em relação ao acompanhamento, né, da parte no final da gestação, principalmente. Hoje a gente tem tantas coisas para fazer. Depois da amamentação, eu fui uma mãe que amamentou de forma complementar. Então, eu fez o aleitamento materno, mas também acabei dando fórmula, né? Por N motivos, primeira semana complicada, não consegui, o peito tem problema, tem fissura, tem dificuldade. Então, assim, esse momento do final da gestação pro começo da amamentação, a gente ter uma consultoria, né, de um profissional, de uma enfermeira materna nesse período é muito, muito importante. Aliado a isso, o suporte nutricional, o acompanhamento com o pediatra, para que a gente possa passar nesse momento tão importante da vida da mãe, do bebê e toda a rede de apoio da melhor forma. Também o acompanhamento de um psicólogo quando exatamente. Possível, mas, acima de tudo, como a Adriana falou, né? Profissionais que estejam comprometidos com a amamentação, mas uma amamentação que considere esta mulher. Sim. Porque quando a gente realmente vai ali pensar de forma integrada, a gente tem que cuidar dessa mãe. Porque se essa mãe não é cuidada, não é olhada, não é considerada, nada vai acontecer. Porque, como eu falei no episódio anterior, né? Precisa ter persistência. Sim. E para essa mulher persistir, ela também tem que ser cuidada. Para ela recarregar a sua força, saber assim, poxa, eu tô sendo vista. As pessoas sabem dos meus desafios e elas estão me ajudando de alguma forma, né? Seja através de profissionais, seja através de amigos ou família. Então, acima de tudo, ser pró-aleitamento, ser toda essa rede de apoio, integrado, né? Acima de tudo, você conseguir olhar para as demandas dessa mulher, que é o mote, né? E assim, eu, por exemplo, na minha experiência, eu aprendi, sempre falo também, eu aprendi a duras penas que amamentar não é instintivo, né? Então não é fácil, é difícil, é trabalhoso, é muita persistência, é muita dedicação. Se a gente não tiver realmente um cuidado, um apoio nesse momento, as coisas acabam saindo. E assim, existem várias formas da mãe, né, alimentar esse bebê. O aleitamento materno é o melhor alimento? Sim. O leite materno, perdão, é um alimento vivo. Quando a mãe não consegue, a gente também precisa apoiar. Esse apoio também vem, né? Nós somos protetoras, nós somos difundimos a amamentação, mas também acolher essa mãe quando realmente não teve como manter a amamentação, né? Então é muito importante esses 2 olhares também. Aí vocês tocaram um ponto que eu gostaria que vocês abordassem ele com um outro olhar também, né? Sobre essa questão da rede de apoio, né? Vocês falaram sobre essa questão do apoio de especialistas, de multiprofissionais, o quanto é importante. E de um outro lado também a importância de ter essa rede de apoio. De que maneira essas pessoas podem ajudar e auxiliar essas mães? Então, acho que a primeira coisa é se munindo de informação, porque, na verdade, quando a gente fala esse maternar, né, não é responsabilidade só da mãe. Existe um coletivo que vai ajudar a essa criança a se desenvolver na vida. Seja diretamente com a criança, seja com a mãe.
Então, a gente ter os acompanhamentos, né? Por exemplo, o pai indo nas consultas pré-natais, o pai indo na consultoria de aleitamento, nesse preparo pós-parto, o pai, né? Ou a tia, ou a avó, enfim, quem for realmente a pessoa mais próxima dessa mulher indo numa consulta nutricional, porque é a informação que faz a gente falar assim, não, calma, em algum momento eu ouvi sobre isso, eu tenho contato de alguma pessoa, eu vou ligar, olha, tá acontecendo isso, porque eu talvez possa, porque é muita informação, né, que a gente tem desde a gestação, então possa ser que na parte teórica eu não saiba tudo, porque ok, eu sou leigo, faz parte, mas eu sei que tem alguém que pode me ajudar. Então, eu sei que tem a nutricionista, o pediatra, a médica X, a consultora em aleitamento. Então, eu sei lá que eu posso buscar essa orientação. Hoje em dia, tem grupos, né, de pais, grupos de gestantes, que tem as trocas, né, das suas próprias experiências. Então, assim, eu acho que a rede de apoio, principalmente, ela tem que buscar isso. Saber que ela é importante no processo desse maternar, né, desse cuidar e educar, e que a informação é a melhor aliada para a gente poder auxiliar qualquer desafio que se apresente, né, ou prevenir o aparecimento dos desafios, né. Bom, a gente vai chegando ao final do nosso segundo episódio da nossa minissérie sobre amamentação e saúde infantil, mas para encerrar eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para essas mães, para essa rede de apoio, uma mensagem especial. A minha mensagem realmente é sobre informação, né? A minha mensagem é sobre busque informações, busque profissionais qualificados, busque o apoio do pediatra, busque o apoio de especialistas quando necessário, busque o apoio nutricional, psicológico, o apoio da enfermagem. Então, assim, é informação e a busca do apoio, né? Então, a minha principal recado é esse. E aí eu tenho que arranjar outra resposta, né? Ok. Não, brincadeira. Eu acho que dizer para as mulheres, né, gestantes ou mães já que já estão com seus bebês no colo, de que elas têm que lembrar que elas não estão sozinhas nessa e elas não devem estar sozinhas. Então elas têm que realmente falar, né, para os seus companheiros ou a pessoa que mais está ali próximo de rede de apoio e falar assim, olha, eu preciso que você assuma o seu papel. Né? No momento que eu estiver mais angustiada, eu posso e eu devo mandar mensagem para alguma conhecida. Se eu souber que tem grupos de apoio, eu preciso ir. Porque a pior coisa, o que mais afunda mesmo essa mulher, especialmente no pós-parto, é essa solidão. Porque, né? Infelizmente, ainda é muito cultural eu olhar só pro bebê e não olhar para essa mulher. Então, é isso, é trocar com seus pares, né? No caso, outras mães, enfim, o que tiver, mesmo que o bebê ainda seja muito pequenininho, bota ele no carregador, dá algum jeito, vai para um ambiente mais aberto, né? Nem tão fechado, mas vá. Tenta cultivar essa coragem de ir, porque vai ser a melhor coisa, né? Para não se isolar. E chamar mesmo as pessoas que estão mais próximas, falar assim, olha, eu preciso de você. Para fazer isso, para fazer aquilo outro. Porque o cuidar não é somente responsabilidade da mãe. Bom, a gente vai encerrando o nosso segundo episódio da nossa minissérie, mas antes eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo e esse conteúdo para alguém que precise, mandar em redes sociais, mandar no direct, nos grupos de WhatsApp. Não deixe de seguir também a Clínica Viver Bem nas redes sociais e ter acesso a diversos outros conteúdos. A gente se encontra no nosso terceiro episódio. Até lá!